Ok. Embora que hoje não é nem sextou. Fala galera, seja bem-vindo ao Crefito 11, vai lá e fala, o podcast do Crefito 11, que chega para cutucar, provocar e, claro, fortalecer as profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Por aqui a gente troca ideia sobre temas relevantes, às vezes polêmicos, às vezes não, porque a fisioterapia e a terapia ocupacional precisam estar em pauta. Então, vamos falar sobre o que realmente importa. Tudo bem, Nara? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, né, Messias? E Tamo hoje junto. eu vou colocar o Messias de escanteio, galera, porque nós estamos no mês das mulheres e eu vou pegar esse microfone e falar muito hoje. Poxa, mas eu tenho mulher. E o tema muito a interessa, né? Ah, com certeza. Mas olha só, eu vou fazer vou atender o seu pedido. Vou ficar bem caladinho, vou falar quase nada e vou deixar vocês dominarem aqui hoje, tá bom? Essa mesa recheada de Vocês mulheres. merecem muito mais do que um podcast, com certeza, né? Oh, muito Então, obrigada. a gente já tá no finalzinho do mês, mas ainda dá tempo da gente falar, né? Dá tempo, com certeza. De um tema tão importante que é Que é que é a fisioterapia pélvica. a saúde No da mês mulher. das mulheres, Saúde né? da mulher, é A isso aí. saúde da mulher, exatamente. Essa E que é uma área muito promissora, posso dizer, da fisioterapia, né? E tá atraindo aí E não muitas deixa de pessoas. ser inovadora também, pouco Inovadora. conhecida. Né? Alguns tabus existem diante desse tema, muitas dúvidas, às vezes silêncio, inclusive. E hoje a gente traz uma convidada super especialista no assunto que vai nos ajudar a desmistificar esse tema. É isso aí. Patrícia, como é que se diz, François? Patrícia François Diniz. François Diniz. É empresária, gestora de clínicas voltadas à saúde da mulher, especialista em saúde da mulher. Ixi, Maria, uroginecologia e sexualidade humana pela USP. Tem título de especialista em saúde da mulher pelo COFIT e Abrafisme, né, que é a associação da especialidade. Então, para quem ainda não sabia, existe uma especialidade, né, de fisioterapia em saúde da mulher hoje, né? Inclusive, Reconhecida pelo Conselho uma Federal. prova de especialista, né? Exatamente. Pelo COFITO. Isso. Então, é um mercado que está em ascendência, né? E vamos tratar desse tema, até porque no mês da mulher a gente também tem que esclarecer muitos nossos colegas profissionais, os cidadãos, né, que nos assistem também sobre essa temática que é importantíssima. Exatamente. Dê as suas boas-vindas aí ao nosso público. Patrícia, bem-vinda desde já. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui junto com a Nara e com o Messias para falar um pouco da fisioterapia pélvica. Bacana. E o que te fez escolher a fisioterapia pélvica, né, Patrícia? Teve algum momento assim que te despertou? Você já sabia que seria uma especialidade? Por exemplo, para mim, durante a minha formação, né, eu não tive muito acesso, né? Não vou falar a minha idade aqui para o pessoal não ficar triste, mas eu queria saber o que te despertou. Sim. Eu vou te falar que quando eu paro para pensar nisso, eu falo que foram os propósitos de Deus, porque há 20 anos atrás, quando eu me formei, a gente quase não falava de fisioterapia Eu pensei pélvica. que você tinha 20 anos de idade, não? Podia, né? Seria maravilhoso. Mas há 20 anos atrás quase não se falava de fisioterapia pélvica. E eu lembro que na época da faculdade eu achava chique trabalhar na UTI, e que eu queria, meu sonho era trabalhar na UTI. E eu vivenciei a experiência de fazer um estágio na UTI e não gostei. E aí, conversando com os meus pais, que foram os meus principais incentivadores, eu tive um pouco de teoria com um médico na faculdade, na época da faculdade, que foi o Dr. Alberto Zaconeta, e ele me fez abrir os olhos e meus pais falaram: filha, se não tem profissionais nessa área, precisa ter, porque mulheres sempre vão existir precisando desse trabalho. Então, alguém precisa dar espaço inicial. E foi disso que eu busquei, aí eu tive que ir atrás, fazer um monte de curso e tudo, porque naquela época quase não se falava. E na faculdade, então, mais difícil ainda. Tanto que, na época da monografia, eu tive que fazer um curso fora, fui para Belo Horizonte, para eu tentar entender um pouco mais sobre a fisioterapia pélvica, para aí sim desenvolver o trabalho. Entendi. Então, a tua formação complementar teve que ser fora também, não tinha nada aqui na época. Nada né? aqui em Brasília. Tanto que a primeira pós-graduação foi na UNAERP, em Ribeirão Preto,
E eu tive que esperar 6 meses para conseguir fazer o curso, porque era o único lugar no Brasil que tinha e não fechou turma. Tinha que formar Então, uma a gente teve turma. que esperar fechar a turma para eu conseguir fazer a pós. Valeu a pena ou não valeu? Super valeu. Hoje legal. eu sou suspeita para falar da fisioterapia pélvica e apaixonada pelo trabalho. E você é uma das precursoras aqui em Brasília. Acredito que sim. Acho que Foi uma eu, das junto primeiras que começou a trabalhar com com isso. algumas poucas colegas que começamos a difundir a área, tanto que eu vejo que assim, o crescimento mesmo da fisioterapia pélvica foi por volta de 2015, que eu acho que foi o boom, que os médicos começaram realmente a reconhecer. Então, se a gente for parar para analisar e pensar em 11 anos, é pouco tempo, né? É pouco Sim. tempo, ainda é novo. E assim, fala pro nosso público e pra gente também, né, Messias, o que especificamente trata, né, a fisioterapia pélvica e por que ela deveria ser considerada uma especialidade de uma linha de cuidado mesmo ou de repente algo mais complementar? Sim. Hoje a gente fala muito sobre prevenção. Então, seria muito bom se as pessoas entendessem a importância de uma prevenção. Então, quando a gente fala da fisioterapia pélvica, eu estou falando do fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. O que são esses músculos? São músculos responsáveis pela sustentação dos órgãos pélvicos. Que uma vez que essa musculatura está fraca, no momento que eu vou tossir, vou espirrar, eu posso acabar tendo uma perda de urina, que hoje é o nosso maior número de pacientes vem com essa queixa de perda de urina. Então, quer dizer, se eu vou para a academia, faço uma atividade física, me preocupo em trabalhar braço, perna, abdômen, por que não fortalecer o assoalho pélvico também? Tem a parte da incontinência fecal, que é a perda de fezes ou perda de gases. Mulheres, às vezes, que chegam com relato de dor na relação sexual. Então, a gente fala, dor não é normal acontecer. Então, já tem um indício de que tem alguma coisa de errado. E hoje os médicos têm encaminhado muito as pacientes para preparação para o parto. Então, se uma gestante faz toda essa preparação, independente da via de parto, ela tem um conforto melhor, é menos risco de ter a perda de urina. Por quê? Porque esse útero ele sofre uma sobrecarga. O assoalho pélvico ele sofre uma sobrecarga por causa do crescimento uterino. Então, isso gera um peso que pode levar ela a ter uma incontinência urinária. Por que a gente vai fazer com que essa pessoa passe por situações constrangedoras, se a gente pode minimizar isso? E o pós-cirúrgico também, no caso após o nascimento do bebê, seja por qual via de parto seja, ajuda também na recuperação mais rápida da paciente? Sim. Quando a gente faz a preparação dessa mulher para o parto, a gente faz de tudo para que ela tenha um controle na hora do parto, pensando no parto vaginal, que ela tenha um controle, menos risco de ter uma laceração. Patrícia, é garantido de que não vai ter uma laceração? Infelizmente, a gente não tem como garantir, mas a gente consegue tentar trabalhar essa musculatura para minimizar o risco. Então eu vou fazer uma cesariana, eu não preciso. Seria importante também fazer a fisioterapia, porque a gente fala de assoalho pélvico, mas tem o corpo, as mudanças estruturais que acontecem durante os 9 meses de gestação. Fora isso, se ela faz uma preparação durante a gestação, a recuperação dela no pós-parto se torna muito mais rápida e melhor. Excelente. Quer fazer uma pergunta? Eu deixo. Vai deixar? Deixo. Você falou, a gente está falando aí da mulher, claro, é o mês da mulher, né? Mas a gente sabe também que é uma área hoje que tem atuado com homens também, né? Sim. A fisioterapia pélvica, né? Existe uma confusão em a fisioterapia da mulher, saúde pélvica, a gente tem que encontrar os termos adequados. Mas, enfim, falando de fisioterapia pélvica, a gente não está falando só de mulher, a gente está falando Exatamente. também. Então, tem tratado homens também, né? Em que contextos, como é que é isso? Sim. Tanto que, antigamente, se falava muito em fisioterapia em uroginecologia, fisioterapia na saúde da mulher. E viu que os homens, eles também têm assoalho pélvico. Então, é super importante o tratamento. Então, você pega, às vezes, um paciente que ele fez uma cirurgia de próstata, ele fica com incontinência depois da cirurgia. Então, se ele faz uma preparação antes dessa cirurgia, é muito melhor. Homens também que apresentam disfunções sexuais, como a ejaculação precoce, a disfunção erétil. Então, tudo isso favorece. Por isso que eles mudaram a nomenclatura e passou a se chamar fisioterapia pélvica, e não só a saúde da mulher. E no caso dos homens, né? Inclusive, meu pai já fez fisioterapia pélvica e foi até bom, né, falar para o pessoal, porque
ele tinha uma indicação, talvez, de fazer uma cirurgia na próstata, e com a fisioterapia pélvica ele não precisou fazer a cirurgia. Então, acho que, como está no meio, né? Então, eu fui uma grande incentivadora dele fazer essa fisioterapia, e eu acredito que as pessoas precisam saber um pouco mais da fisioterapia, seja em qual área for, preventiva, né? O tanto Sim. que ela melhora o sistema de saúde. Então, quis dar esse exemplo aqui. Mas você Existe falou muito tabu, né? isso que eu ia falar, muito tabu. Assim, existe a procura, principalmente nas disfunções sexuais, pelos homens? Fico imaginando se eles procuram isso. Eu posso falar assim, tanto em relação ao público feminino como ao público masculino, quando se fala de tabu. Porque, como é uma coisa muito íntima, é muito difícil você chegar numa mesa, mesmo que seja uma mesa rodeada de amigas, e falar, gente, eu estou com dor na relação sexual. Então, quer dizer, ela já sofre com aquilo ali e ela não tem como expor. Hoje, graças a Deus, a informação melhorou muito, mas eu já tive diversas pacientes de passar por 1, 2, 3, 4 médicos até que esse médico soubesse tratar, de fato, a disfunção e a queixa dela. Então, a maior dificuldade que a gente vê hoje em dia é essa, eu não vou dizer nem tanto a falta de informação, porque informação hoje a gente busca, coloca no Google, coloca lá, tô com dor na relação, alguma coisa o Google vai te trazer, mas talvez a má sorte de sentar junto com o médico e o médico não saber tratar e não muitas vezes saber indicar para outros médicos, porque o que eu acho que dentro da parte da medicina existe a ginecologia, mas na medicina eles não aprofundam na sexualidade. Isso passa a ser uma especialidade. Então, do mesmo jeito que a gente se especializa, os médicos também, então, às vezes você tem um ginecologista que ele não saiba profundamente tratar a sexualidade, mas ele deveria encaminhar. Então, isso acontece, eu acho que tanto com a parte da urologia, que seria o público masculino, como a parte feminino também. E a mesma coisa é a incontinência urinária. Eu não vou sentar na mesa e falar assim, meu Deus, eu vou tossir, espirrar e faço xixi, porque é uma situação totalmente constrangedora. É verdade. Ainda é um desafio para você a busca por clientes, pela falta de informação, pela desinformação, ou não? Porque quantos anos você já atua? Você vê uma melhora nisso ao longo dos anos, até pensando em puxar o assunto um pouco para o mercado, né? Para as pessoas que estão pensando em, de repente, se especializar e trabalhar nessa área. Graças a Deus, assim, hoje a clínica cresceu bastante. A gente atende muito paciente, até porque é uma clínica especializada em fisioterapia pélvica, mas até hoje a gente recebe pacientes que nunca ouviram falar de fisioterapia pélvica. Então, quanto mais informação tiver, uma coisa que eu falo que é o meu sonho, vamos dizer assim, é que o médico tivesse o entendimento que do mesmo jeito que ele encaminha a paciente para fazer um exame de ultrassonografia transvaginal ou o exame de sangue, ultrassom da mama, que ele encaminhasse esse paciente muitas vezes só para uma avaliação, não significa que ela vai precisar fazer um tratamento. Por quê? Porque a gente já está pensando em qualidade de vida, envelhecimento com saúde. Então, se eles criassem essa política dentro do trabalho, eu acho que melhoraria bastante e cabe à paciente decidir se aquilo é importante para ela ou não. Sim. Então, significa que com o tempo a coisa está melhorando, né? Acredito que sim. A coisa está melhorando. Tanto é que, assim, eu acho que a procura, né, porque na graduação a gente sabe que a graduação em fisioterapia, ela é generalista, né? Mas todo mundo já sai com aquela visão de que vai se especializar em alguma área, né? A tendência tem sido essa, né? Sim. Profissionais cada vez mais especializados, Isso. né? O futuro provavelmente vai moldar aí a prática profissional nesse sentido. Já está moldando, mas vai moldar ainda mais, né? Porque o senso comum ainda é fisioterapia ortopédica, essa coisa de reabilitação pós-lesão, física, né? Aquela coisa bem... Hospitalar, né? Depois, principalmente depois da pandemia, a gente teve aí a questão da respiratória, grande, enfim, mas a gente vê uma crescente assim na busca por formação nessa área, né? Vocês têm sentido esse impacto hoje? Eu imagino que em algum momento lá atrás era mais difícil você encontrar profissional. Ainda tem sido difícil encontrar profissional para atuar nesse campo? A sensação que eu tenho é que hoje em dia a gente tem muita opção de faculdade e que às vezes a graduação ela não oferece tanto quanto deveria. Mas assim, isso eu posso falar até da minha época, da nossa época, né? Que a graduação ela só te dá um norte para aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta.
porque muitas vezes a gente fica ali 2 meses dentro de uma especialidade porque a gente tem que rodar em diversas áreas. Então, na minha opinião, todo profissional deveria terminar a graduação e buscar uma pós-graduação, buscar outros cursos voltados ao tema que ele prefere. Infelizmente, hoje ainda assim é um pouco difícil achar profissional. Você vê, às vezes, pessoas com bastante teoria, mas com muito pouca prática. Tanto que a opção que a gente teve lá na clínica foi: nenhum profissional entra sem um treinamento adequado, até para saber se comportar com o paciente, saber manusear os equipamentos, porque muitas vezes as faculdades não oferecem todos os recursos que deveriam oferecer, então tem um pouco dessa dificuldade. A gente já cansou de falar sobre esse assunto aqui também, no sentido de que, e a gente tem trabalhado isso no PGP, na nossa pós-graduação, que é o desenvolvimento de competências e habilidades que a faculdade às vezes não traz, né? Não que é essa oferece. coisa de comportamento, enfim, Sim. mais do que a teoria, né? Como você falou. E Então existe a prática, disponibilidade de pessoas, mas disponibilidade de pessoas preparadas é outra etapa, né? Sim. né? Eu até brinco... Mas ainda, desculpa te interromper, Nada. mas ainda puxando um pouco para o PGP, a gente percebe também, né, Messias, que quando a gente abre o processo seletivo, não dá para comparar a quantidade de candidatos para a parte ortopédica ou hospitalária para a saúde da mulher, é verdade, né? o volume é diferente. O volume é menor também. Pode falar, você ia falar, eu te interrompi. Não, eu ia falar até aproveitando essa questão do PGP, porque a gente já está ali, né, com a fisioterapia pélvica o nosso 4º ano agora, e eu sempre brinco com as meninas quando elas estão lá. Eu falei assim, queria eu ter tido a oportunidade de fazer tanto essa vivência prática. Sim. Porque até hoje os cursos, mesmo as especializações, elas não oferecem um conteúdo tão prático quanto o PGP oferece. Isso é o diferencial do PGP. Para você que está aí nos ouvindo e é fisioterapeuta, esse ano já não tem mais como participar, mas ano que vem, se Deus quiser, mais uma edição. Uma edição, né? se Deus quiser. Tudo bem, vamos falar mais assim, adentrar um pouco mais no universo da prática profissional específica, né, do fisioterapeuta, da saúde da mulher, da fisioterapia pélvica, né? Hoje, eu imagino que seja uma área que você envolva muito uso de tecnologia, né, para a prática, assim. Não é só o exercício do assoalho pélvico, né? Como é que é, assim, um itinerário de tratamento, por exemplo, de um paciente com incontinência urinária? Sim. Messias, eu gosto, lá na clínica, de tentar fazer com que a gente ofereça o máximo de recursos possíveis. Porque eu penso que, às vezes, um recurso que foi muito bom para a Nara, por exemplo, e vai funcionar muito bem para um outro paciente, ele não vai se adaptar. Então, ali, o fisioterapeuta ele não pode ser um técnico, né? Ele tem que ser um especialista mesmo, para ele entender que, se um determinado recurso não deu certo, ele precisa partir para uma outra coisa. Então, uma clínica bem estruturada, a gente teria um biofeedback por eletromiografia, uma eletroestimulação, um laser, vibradores que a gente precisa usar no caso de pacientes com disfunções sexuais, dilatadores vaginais, cones, educadores. Então, a gente tem N recursos. Recursos, de fato, que têm um custo menor, outros maiores, mas eu acho que a gente tem que tentar oferecer o máximo de recurso possível, que é o que a gente tenta fazer lá. E a fisioterapia pélvica, ela tem uma forma de ser assim, algo muito resolutivo, né? Assim, tanto é que eu acho que a gente falou aqui que ainda é pouco difundido, mas todo mundo que faz tem resultado, divulga, né? Pelo menos assim eu conheço, gente. Eu tô falando com isso porque a minha esposa também atua nessa área, né? Então eu sou meio suspeito. Mas, considerando que a gente também está falando aqui com pessoas muito leigas, às vezes, que nos assistem, né? Às vezes a gente quer falar coisa bem do beabá mesmo, né, Nara? Sim. Para nós parece óbvio, mas... O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, é isso mesmo. É uma área realmente... E o tempo de recuperação também, por exemplo, para uma incontinência urinária, que não seja um caso grave, que já vem há muito tempo, enfim, às vezes nem tem como ser resolvido com a fisioterapia pélvica, às vezes é só cirúrgico, eu imagino. Mas o tempo médio, né, de tratamento das patologias mais comuns. Eu acredito que, em média, 10 sessões se resolve, mas eu acho que o comprometimento do paciente ele vai fazer muita diferença no tratamento.
não só na parte da fisioterapia pélvica, mas como qualquer área. Sim. Como a gente está falando de um fortalecimento de um músculo, para que as pacientes tenham consciência da importância, eu brinco e falo assim, ó, faz de conta que aqui é a academia do assoalho pélvico. A academia você não tem que fazer para o resto da vida? Então, os exercícios você vai ter que fazer para o resto da vida. E eu falo, não significa que você vai ter que ficar fazendo a fisioterapia para o resto da vida. Mas o nosso intuito é que essa paciente aprenda a trabalhar esse músculo. Claro, é um músculo pequenininho, escondido, que no dia a dia ela não está vendo como um movimento de braço, mas que ela aprenda a associar nas atividades do dia a dia. Que eu falo que uma vez que ela consiga e ter esse entendimento, ela pode estar, durante a atividade física, jogando tênis, no podcast está treinando. O Messias está se distraindo, ele vai dizer, acho que eu estou tentando. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse negócio aqui. Então, a gente pode pegar situações do dia a dia, dirigindo, falando no telefone. Claro que assim, você tem que treinar de manhã, de tarde, à noite? Claro que não, nem na academia a gente vai de manhã, de tarde, à noite. Mas que você faça disso uma atividade constante, porque é algo para o resto da vida. Porque se você faz 10 sessões, melhora a queixa, daqui 6 meses você volta, é porque possivelmente você não fez. Academia, fiz 3 meses, parei de treinar, eu perco força. Então, eu tento fazer com que ela faça esse entendimento exatamente para visualizar que isso é importante, não por um tempo, não é um treinamento, não é uma lesão que eu tratei, resolvi e acabou. É um fortalecimento de um músculo que precisa do treino para o resto da vida. É isso aí. Afinal, o músculo precisa de constância. Eu acho, exatamente, a fisioterapia como um todo, né? Porque a gente foi separar, a gente não, né? Existem as especialidades que são a separação dos grupos musculares. Nada mais é que isso, né? Eu enxergo um pouco dessa forma. E toda fisioterapia é relacionada ao exercício, não toda, né? Não vou generalizar, mas a grande maior parte ao exercício, ao fortalecimento, ao exercício, a questão muscular, né? Que exige isso. Então, é disciplina do paciente, o comprometimento dele vai influenciar quase que qualquer tipo de fisioterapia. Concordo. Né? Porque mesmo que você esteja tratando uma lesão, às vezes aquela lesão foi causada por uma fraqueza muscular. Exatamente. Então, o comprometimento dele é extremamente importante, acho que em todas as áreas da fisioterapia. Eu vou até dar uma virada no assunto aqui agora, porque assim, a gente tem visto também em alguns municípios a aprovação de leis assim, né, relacionadas à inserção da fisioterapia nas maternidades, né? Ou seja, então isso já tem sido visto como algo assim muito importante, né? Um trabalho para facilitar, né? A humanização do parto, toda essa coisa que a gente, essa cultura que tem sido impregnada assim na sociedade atualmente, né? E como que é esse trabalho intraparto assim do fisioterapeuta, né? Se ele está dentro da política pública ou já dentro da política pública, eu entendo que é porque ele dá muito resultado. A gente deve ter muita evidência de que isso realmente funciona, né? Então, assim, como é que é esse trabalho intraparto? Pensando aqui nas mulheres gestantes que estão nos assistindo, que não conhecem, como que seria isso, né? Será que eu posso querer uma fisioterapeuta para me acompanhar no meu parto, né? É importante ou não? Porque hoje em dia tem muita gente, né, querendo adentrar o parto, né? É doula, é enfermeira, não sei o que, é todo mundo. Quanto mais gente, melhor, né? Se for para ajudar. Mas como é que é a fisioterapia, né? Qual que é o diferencial da fisioterapia dentro do trabalho intraparto? O que a gente gosta de fazer? Lá na clínica, toda paciente que quer fazer um parto vaginal, a gente faz o que a gente chama de curso de preparação para o parto, para que ela entenda quais são os exercícios que ela pode fazer durante o trabalho de parto. E quando o fisioterapeuta acompanha essa mulher, é exatamente para tentar minimizar esses desconfortos que acontecem. Não só isso, a médica faz o toque, vê se esse neném está baixo. Então, a gente acaba trabalhando muito a questão da biomecânica. Então, através de alguns exercícios e posicionamentos, a gente consegue fazer com que esse bebê, muitas vezes, desça mais rápido, ela tenha um controle ali no momento do expulsivo para minimizar o risco de ter uma laceração e tentar reduzir o tempo de trabalho de parto. Então, assim, as pacientes, geralmente, quando a gente acompanha e tudo, que ela vivencia aquilo ali depois, ela
ver o tamanho da importância que é ter um fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta está ali com ela o tempo inteiro. Para cada dor de contração, a gente está colocando numa posição, tentando fazer uma massagem, aliviando a dor, coloca numa determinada posição, vê o que ali, porque ela ali com dor, ela não está conseguindo muitas vezes raciocinar. E você vai tentando mudar, por quê? Porque eu brinco com ela e falo assim, para cada nó, a gente quer sempre ter uma outra contração, porque quanto mais contração você tem, mais próximo você está dos 10 centímetros de dilatação, que seria a hora do parto. Então, se você está ali junto com ela, você tenta posicionar no momento, do jeito correto para que esse neném desça melhor. Você tenta aliviar a dor, porque a dor ela vai acontecer e essa dor ela vai aumentando à medida que vai se aproximando dos 10 centímetros. Então, acho que é o alívio. É o alívio, é o encorajamento de você falar, não desista, a gente está aqui, está dando certo, está evoluindo. Porque a gente brinca e fala. Tem um determinado momento que ela sempre fala, gente, não quero mais brincar, cansei. Analgesia, por favor. Nossa, pelo amor de Deus. E o acompanhamento é desde o primeiro mês de gravidez? Ela fica os 9 meses? Durante a gestação, não. Geralmente a gente recomenda a partir da 15ª, 20ª semana. Então, se é uma paciente que ela já tem queixa antes da 15ª, aí sim ela poderia procurar antes. Mas aquela que está indo para uma preparação e ela está super bem, a partir de 20 semanas de gestação é o suficiente. Imagino que durante o parto mesmo vocês têm muito conhecimento sobre que posições são menos arriscadas para dor, para laceração, para tudo isso, né? Então, realmente é um conhecimento muito interessante, né, para essa realidade, né? É o que a gente fala hoje em dia do trabalho multidisciplinar. Então, se ela tem a possibilidade de ter o obstetra, o marido, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, né, que eles chamam fisioterapeuta doula, tá ótimo. Eu acho que ajuda bastante e ela acaba tendo um parto mais bem assistido. Show de bola. E eu imagino que seja uma área também que hoje vocês estão atendendo muito, se tratando de incontinência agora, né? Pessoas idosas, né? Isso. Mulheres idosas, né? Eu acho que é uma questão que, enfim, naturalmente acontece com muitas mulheres idosas, né? E fora as que já têm outros problemas associados, né? Então, tem muito resultado também com as pessoas idosas? Como é que é? Quanto mais velho, mais difícil o resultado. Por isso que a gente fala que se ela começa antes e já tem um entendimento sobre a importância disso, é muito melhor quando ela começa com 70, 80 anos. É impossível resolver? Não. Mas, às vezes, as 10 sessões não serão suficientes. Se eu tenho uma incontinência leve que acontece esporadicamente, é muito mais fácil de tratar. Então, às vezes, 10 sessões vão ser o suficientes. Aí vai depender da avaliação de cada caso. O que a gente fala assim, eu brinco, infelizmente, todas nós mulheres somos fatores de risco para a incontinência urinária. Por quê? Porque independente de você ter tido uma gestação ou não, nós vamos entrar na menopausa. E a menopausa você tem diminuição de tônus por causa de diminuição hormonal. Então, já é uma predisposição a ter uma fraqueza muscular que leva a uma incontinência. Então, quer dizer, se eu penso assim, não entrei na menopausa ainda. Então, esse risco pode acontecer, por que não me cuidar para que isso não aconteça? Por que eu vou pensar em usar fralda com 70, 80 anos se hoje eu posso minimizar esse desconforto? O que a gente vê de diferença da mulher para o homem? O homem ele não tem o hábito de usar absorvente. Então, se ele tiver que usar um absorvente para uma incontinência urinária, para ele é o fim do mundo. A mulher, ela fala, não, eu estou perdendo urina só quando eu vou para atividade física. Eu coloco um Carefree e resolve. Só que esse pinguinho que já está escapando, ele já é um indício de que vai piorar. Então, por que não tratar o pinguinho e deixar isso piorar e às vezes, até levar ela a não ter resultado com a fisioterapia e ter que passar por um procedimento cirúrgico? Quais são os principais sinais, então, para quem está assistindo a gente, fora o pinguinho, né? Para ficar atenta, né? E procurar um serviço de qualidade. Sim. É muito difícil a gente se autoavaliar. Então, eu recomendaria, se fosse possível, para que todas as mulheres procurassem uma fisioterapia pélvica para fazer pelo menos uma avaliação, para ver se ela tem a coordenação e o controle dessa musculatura. Isso seria o melhor caminho. Mas, Patrícia, como é que eu vou perceber se eu sou um paciente que pode ser que eu esteja tendo uma perda aqui? Então, assim, ela pode acontecer de ter perda pulando, tossindo, espirrando, dando uma gargalhada. Aquele negócio que toda hora eu vou ao banheiro, eu levanto 2, 3, 4 vezes à noite para urinar.
Eu tenho que parar o que eu estou fazendo e sair correndo para ir para o banheiro, senão eu tenho um escape de xixi. Então, assim, esses são os principais sinais que a gente já observa que tem algo de errado e que, às vezes, assim, com um pouco de fisioterapia e orientação já muda. Já resolve. Já É melhora o comportamental cenário. muitas vezes, né? Grande parte é comportamental. Porque tem muitas mulheres e homens também, né, que tem uma mania, eu vou dizer mania, né, assim, de segurar demais o xixi. Demais. Isso é ruim, é bom? Como é que é? Segurar demais também é ruim. Porque o que acontece? Se a gente segura por muito tempo, claro que isso teria que avaliar bem para ver a quantidade de líquido que a pessoa está ingerindo. Quando a gente segura por muito tempo, tenta observar. Aí, às vezes, você vai ao banheiro tentar urinar, dá aquela sensação de que o xixi não está saindo direito. E nessa, a gente pode acabar ficando com um pouco de resíduo e o resíduo pode levar a uma infecção de urina. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio. Uma média seria de 2h30 a 3 horas. Mas, claro que depende da quantidade de líquido que você ingere. Aí dá a capacidade muscular do assoalho pélvico daquela pessoa também, né? É verdade. E o que você acha que precisa mudar hoje, se é que precisa mudar alguma coisa, na formação dos profissionais para que a fisioterapia pélvica cresça, né, de forma sustentável e seja até mais conhecida? Eu acho que o melhor caminho seria, a partir do momento que você decidiu, saindo da faculdade, qual o caminho que você quer, você buscar uma especialização, você buscar cursos voltados para a tua área, se aprimorar cada vez mais. Porque a faculdade, como eu falei anteriormente, ela só dá aquele gostinho de que qual é o caminho que você quer seguir. Então, eu acho um pouco arriscado esse negócio de você sair da faculdade e já querer trabalhar logo. Algumas áreas são mais fáceis, você tem a possibilidade de ser um estagiário e isso tudo, que eu ia perguntar. facilita. Na fisioterapia pélvica, vocês não trabalham com estagiário? A gente não trabalha com estagiário, só do PGP. Exclusivamente do PGP. Mas isso é uma política da sua clínica ou você acha que é uma política geral? Não sei te falar como outras clínicas trabalham. Eu vou dizer que é uma política da nossa clínica, porque como você está no meio privado, as pacientes muitas vezes não se sentem confortáveis diante da situação de ter uma outra pessoa ali, porque é íntimo, ela tem que tirar roupa, ela está se expondo, tem alguém ali que está vendo, o estagiário quer ver, ele quer aprender, ele quer colocar a mão na massa, e aí se torna um pouco mais difícil, comparado às vezes com outras áreas. Diferente de quando a gente pega um profissional já formado, especializado, que ele está ali para fazer um treinamento para fazer parte da equipe. Então, a gente já apresenta esse profissional dessa forma. Facilita um pouco o caminho. Existe fisioterapia pélvica na saúde pública? Sim. No SUS? Existe. Infelizmente, cada poucos vez profissionais, mas está aumentando. O IGES mesmo hoje já tem um concurso de lá que o pessoal entra e atua dentro das maternidades. Processo seletivo lá no Hospital de Santa Maria, se eu não me engano. Santa Maria, exatamente. Não sei se aqui no base tem, mas enfim, alguns equipamentos do SUS em Brasília tem. É pouco ainda, claro, que não atende à necessidade, né? Óbvio, o HMIB tem, que eu tenho uma colega que trabalha lá também, mas pouco para demanda. Sim. Porque eu acho que eu estava até conversando com ela, que o problema da Secretaria de Saúde é que você passa para ser fisioterapeuta. Eles não dividem por especialidade. E aí a demanda, às vezes, na ortopedia, no pós-cirúrgico, numa UTI, é muito maior e ele acaba direcionando para essas áreas e não para fisioterapia pélvica. Que tem é mais visível, digamos assim. É uma questão de gestão mesmo. A gente já tentou... CREFIT 11 mesmo, né? Ainda na época da presidência do Sérgio, dialogar sobre isso, né? Sobre o concurso, enfim, sobre especialidade, ou pelo menos por nível de atenção, primário, secundário, terciário, porque eles têm muito problema com pedido de remoção, enfim, né? A pessoa entra lá, né? Enfim, mas é como você falou, concurso ainda é generalista, né? Mas, na verdade, nós estamos lutando hoje para que o concurso aconteça. Aí. E aí teria que ter mais profissionais preparados, né? Para isso a gente tem a prova de especialização, tem as pós-graduações, tem o PGP. E como eu falei para vocês, essa tendência de aprovação de leis Brasil afora de fisioterapia nas maternidades, isso vai acabar forçando, né? A inserção de vagas em concursos públicos ou processos seletivos públicos para essa área específica, entendeu? Tá crescente o negócio, né? Exatamente. Tá crescente. E o que você diria, a gente já vai caminhando para o fim aqui, mas o que você diria para o homem, né, que tem essas questões mais sexuais envolvidas e que às vezes tem vergonha mesmo de procurar, ou até para os
para os médicos que às vezes não têm esse conhecimento que a fisioterapia pélvica pode ajudar. Eu acho que é uma questão importante da gente falar, porque às vezes tem tantas pessoas sofrendo com isso, né? E Sim. por falta de informação ou de coragem mesmo de procurar um profissional, né? Eu acho que assim, talvez dentro de uma, né, assim, no encontro de amigas ou mesmo no encontro de amigos, a gente se sente exposto e não vai querer falar nada. Mas eu acho que com um profissional médico, você não pode ter tabu, você não pode ter medo, você tem que estar ali se sentindo o mais à vontade possível para poder expor as suas necessidades, porque é o principal responsável por direcionar esse paciente em cima daquilo que ele vai precisar. Sim. Então, seja o público feminino ou masculino, se tem alguma queixa, por mais que você vai lá e assim, eu vou ali fazer um exame preventivo, ou mesmo o paciente masculino, porque ele não tem o preventivo igual nós mulheres temos, Sim. ele vai por uma questão de uma necessidade. Mas hoje já tem muito essa coisa da saúde do homem pensando numa prevenção, um olhar mais cuidadoso. Os homens estão mudando um pouquinho essa chave. Então, eu acho que tanto o público feminino quanto o masculino não deve ter tabu, não deve ter vergonha. Eu acho que vergonha é você estar no meio da rua e perder urina. Vergonha é você estar tentando ter uma relação boa com teu parceiro e você não consegue porque você tem dor. Então, isso é limitação e qualidade de vida ruim. Entendeu? E é bom falar isso, né, para quem está escutando a gente, se conhece alguém ou se tem esse tipo de problema, para que procure, né? Porque existem formas de melhorar, existe solução. Sim, exatamente. Eu acho que o cuidado preventivo, tanto na saúde do homem quanto na saúde da mulher, existe em ambos. E hoje fazer o médicos seguinte, gente, voltados só pra vamos isso. deixar aqui o compromisso da gente fazer um podcast temático sobre a saúde do homem lá né, Nara? Novembro, Sim, né? Que é o mês novembro. Vamos, porque eu acho que dá para explorar bem esse tema, é legal. Sim, é com legal. certeza. A gente não falou ainda, Nara, um pouco, eu acho que dá tempo ainda. Dá tempo, dá. Você está controlando o tempo aí, Nara? Tô, eu sou mulher do tempo. Eu falei que ia falar pouco, mas está difícil. Não, é muito interessante. É porque eu falei que ia falar muito, mas também está difícil. A gente achou que ele fosse estar tímido, né? É porque a gente não aguenta, entendeu? Os gente, dois, eu vou falar a verdade para vocês. Nós já somos uma dupla. Falar a verdade para vocês. Sabe o que eu e a Nara combinamos? A gente combinou, ia ter uma outra convidada. Que eu ia fazer a abertura e ela ia me expulsar daqui, ia ficar só as mulheres nesse podcast, mas... Eu não dou conta de ficar sem você nesse podcast, Messias. Mas, infelizmente, a outra colega não conseguiu estar conosco hoje, Foi né? a Nara que ficou mentalizando. E aí eu falei, então vai eu mesmo. Ela até queria que eu viesse fantasiado, mas eu falei, não vai pegar bem, né? Bom, mas eu acho que, falando agora um pouco, a gente sempre traz esse viés também, né, Nara, para os nossos podcasts. Falar de mercado, assim, né? É uma área hoje boa, assim, para o profissional, em termos de remuneração? Como é que está a relação com as operadoras? Como é que está essa realidade? Fala para nós. Operadoras é sempre um desafio na nossa vida, né? Eu posso dizer que há um tempo atrás, eles até remuneravam melhor e acabou que teve mudança de tabela, a fisioterapia pélvica acabou se popularizando demais. Infelizmente, alguns profissionais acabam utilizando a fisioterapia pélvica, mas não de uma maneira certa. Então, a gente já pegou paciente que, por exemplo, eu vim aqui para poder ver como é que é uma avaliação e tudo, aí na hora que você fala para o paciente, não, então, tira a roupa, vamos avaliar. Como assim tirar a roupa? Eu já fiz 10 sessões e nunca pediram para eu tirar a roupa. Então, infelizmente, isso acabou acontecendo. Por isso que a gente fala que o conhecimento, a informação, ela é extremamente importante até para o paciente saber assim, não, peraí, eu estou fazendo esse tratamento correto, isso é o ideal para mim? E a fisioterapia pélvica, ela é cara. Cara que eu falo assim, o custo operacional dela, ela é um custo operacional alto. Os equipamentos são caros, manutenção dos equipamentos também tem um custo elevado. Eu não consigo ter, por exemplo, 5 pacientes para um profissional. Não, eu tenho um profissional que precisa ser especializado por paciente, por hora. Então, isso acaba aumentando os custos. Sim, com certeza. E então, é uma área que já foi melhor remunerada, mas hoje ainda é assim, comparando com outras áreas, né? Vocês que são... Os profissionais que trabalham na sua clínica são bem remunerados comparado a outras áreas? Eu acredito que sim, né? Eu espero que sim.
Lá a gente faz um plano de carreira para eles, então por tempo de clínica que eles estão ali com a gente, eles vão crescendo. Isso. Eu digo porque assim, a gente ouve falar também, né? Assim, muita gente procura a área de fisioterapia da mulher hoje em dia porque é uma área que remunera um pouco melhor, Isso. né? O profissional. Então, Eu acredito também é uma área que tá resolve também, né? Uma área muito É. resolutiva, né? Porque estou no Quando mercado. você domina a técnica, os recursos, né? Como você falou, né? Por mais que sejam caros, né? É muito resolutivo, né? Então, se dá resultado, dá dinheiro. E assim, dá um resultado mais rápido, né? Diferente, por exemplo, de uma fisioterapia neurológica, que é mais lento, ou mesmo uma ortopédica ligada a um pós-operatório, que é um pouco mais lento também. Mas o que houve também, por estar mais presente no mercado, principalmente das operadoras, é que nas operadoras, o valor pago para a fisioterapia pélvica anteriormente, sei lá, 2, 3 anos atrás, né, Patrícia? Acho que Era um valor uns 4 anos atrás. Uns 4 anos atrás. Era um valor muito maior que, por exemplo, da ortopedia. Né? Então, acabou que muitas empresas, muitos profissionais foram trabalhar nessa área, por conta da remuneração. E isso acabou... Sem se especializar adequadamente. Isso acabou... Eu falo que vulgarizando um pouco a profissão. Prostituir um pouco a profissão, a especialidade, sabe? Sim. E aí isso levou as operadoras a fazer que estão fazendo hoje também, né? Que é um olho mais atento, né? E acaba que os bons pagam pelos maus, não tem jeito. Né? Infelizmente, a régua passa para todo mundo. Bacana. É isso, gente. Eu acho que é isso, né? Foi bom, né? Foi excelente. Patrícia é objetivo, a gente pergunta, ela fala. Exatamente. Não tem muita volta, não tem rodeio, né? Eu acho que com uma pergunta final, você pode fazer as suas considerações, mas tem uma perguntinha aqui que eu acho interessante também você falar, é que o que você gostaria que toda mulher soubesse e que ninguém ainda está falando com clareza para as mulheres? Eu queria que, se eu pudesse passar uma mensagem para elas, eu diria que pensar em fisioterapia pélvica não é pensar em problema, e sim pensar, talvez, numa prevenção, numa saúde e numa qualidade, no envelhecimento com qualidade de vida, para que ela entenda o que é a importância desse músculo, que é o músculo do assoalho pélvico, assim como ela entende, às vezes, de cuidar do corpo como um todo. Então, hoje em dia, a gente vê esse cuidado, não só das mulheres como homem, muito mais voltado para a coisa da saúde, de uma alimentação saudável. Comer muita proteína e ter massa muscular, né? Não esqueçam da massa muscular do assoalho pélvico, minha gente. Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que poderia também ter esse olhar para o assoalho pélvico pensando na saúde como um todo. Muito mais como uma prevenção do que deixar o problema acontecer. Quando o problema acontece, tem jeito, né? Quanto antes, melhor. Mas é melhor prevenir, é verdade. E se for só um pinguinho, já corre logo para não virar uma coisa maior. Exatamente, não esqueçam do pinguinho. E aproveitando que eu esqueci de falar antes, gente, já que a gente é um conselho, né? A gente também tem que divulgar aos profissionais que estão nos assistindo e aos cidadãos, né? Para que entendam que o conselho, né? Ele tem um mecanismo de valorização, né? Do profissional que atua nessa área de cuidado, que é a titulação de especialidade, né? Então, assim, todo ano o Conselho Federal vai abrir a oportunidade para que os profissionais, né, que se qualificam, que se interessam, que se importam em oferecer um cuidado cada vez mais especializado, mais resolutivo, possam obter a titulação, né? Que é um mecanismo de reconhecimento, né? Pelo excelente trabalho, pela prestação de serviço, que também valoriza o status profissional, né? Assim, o crescimento da profissão. Dúvida. Então, você vai poder se submeter aí ao Exame Nacional de Concessão de Título de Especialista, dentre várias áreas, a fisioterapia e saúde da mulher é uma delas, né? E aí você faz uma prova, você tem que juntar uma documentação que comprove as suas formações acadêmicas, pós-graduações, né, seus cursos, etc., sua participação em entidades associativas da área, as suas preceptorias, as suas experiências, comprovação de experiência, tudo isso, né, para valorizar o seu status. Você vai receber um RQE de especialista se você tiver prestar isso e pontuar direitinho. Então, assim, o Conselho Federal tem se preocupado, né, os regionais, em facilitar cada vez mais, claro, a concessão desse título para aquele profissional que se importa em se qualificar. Então, assim, hoje em dia, e o mercado ele está moldando isso. Sedento por isso, tá né? sedento por isso, assim, né? A gente precisa cada vez mais especializar e ser mais resolutivo mesmo, né?
para oferecer uma fisioterapia de qualidade, né? Então, a concessão do título de especialista é um caminho excelente para isso, né? E o mercado já está moldando para isso, né, Messias? Tá Então, moldando. tudo que a gente está falando em relação ao mercado, em relação à operadora de saúde, eu acredito que está se afunilando cada vez mais a necessidade de fisioterapeutas e empresas idôneas que prestam um bom serviço. E, com todo o movimento do mercado, só as pessoas que prestam um bom serviço, têm qualidade e se preocupam com isso, eu acho que vão sobreviver. Então, assim, isso vai ser algo que, por mais que quem ainda não está preocupando com isso e achando que isso não é uma coisa tão necessária, né? Vai ser empurrado para esse movimento, sabe? Pelo mercado. E eu estou muito feliz com isso, porque eu acho que é por aí mesmo que a gente vai conseguir melhorar a saúde e o atendimento dos pacientes no nosso país. É isso. E mais um acréscimo que eu faço, eu também sou entusiasta do associativismo, né? Então, assim, a gente precisa entender os papéis institucionais, né? De conselho, associação e sindicatos sempre na nossa carreira, né? Então, a associação científica existe, né? Da fisioterapia e saúde da mulher, fisioterapia pélvica. E você, né, que é estudante, que está nos ouvindo, você que é profissional, que está pensando aí em adentrar essa área ou já está nessa área e não se ligou ainda na importância do associativismo, né? Se aproxime da associação de especialidade, né? Porque ali você detém ali toda uma luta, né, de pessoas, né, para o aprimoramento, né, dessa área, o crescimento da inserção, né, de profissionais dessa área em políticas públicas, em serviços. Então, essas coisas não acontecem sozinhas, né? Elas precisam de um coletivo, e o coletivo se dá por meio do associativismo, né? Então, é importantíssimo você se associar, ainda que você não consiga participar efetivamente de um trabalho da associação, mas você precisa fomentar quem está lá se dedicando por você, entendeu? Então, se associe, né? E participe, consuma os conteúdos da associação, rede social, fomente, divulgue, né? Que isso é importante. Isso não é nem importante, é crucial, gente. Crucial hoje em dia, né? E para além desse movimento, o networking, né? Eu acho que a gente aprende muito com os erros dos outros. Congresso científico promove, né? E mesmo os profissionais da associação, a gente também, eu faço parte de uma outra associação, de outra especialidade, mas então nos encontros a gente troca muito, né? O que a gente está fazendo, não só tecnicamente, mas empresarialmente, em termos de gestão. E isso é muito importante para o crescimento. A gente aprender com o erro alheio, a gente acaba indo mais longe e mais rápido. Né? Então, acho que isso é bem importante. As pessoas, todo mundo se puxa para cima, né? Não só aprender com o erro, mas minimizar o erro. Porque Exatamente. se você já passou por um erro e você está ajudando o teu colega ali, você já está encurtando o caminho dele. Exatamente. Isso é ótimo. Isso mesmo. Verdade. Então é isso, a gente se associa. Registro que a gente tentou a participação de alguém da Abrafisme, acabou não dando certo, mas assim... Mas em novembro está aí, a né? Patrícia é associada da Abrafisme, né? entende a importância do que a gente está falando aqui, haverão outras oportunidades. Novembro está aí, ó. É verdade. Então, é isso. Para resumir, então, assim, reforçando os pontos que a gente falou, caramba, né? Gente? Foi mal aí, vocês me desculpem. Eu falei que você não ia falar nada e você não deixa eu falar. Empolgou. Reforçar, então, a importância da fisioterapia pélvica, né? Para quem está nos ouvindo, fazer uma avaliação com um especialista. Talvez você não tenha necessidade de iniciar ainda, mas já é um norte. Quebrar os tabus, né? Então, falar com o seu médico, com a sua ginecologista, com o seu urologista, sobre determinados desafios ou problemas que você está tendo. Eu acho que é importante para essa avaliação rápida, esse trabalho preventivo e o potencial da área, né? Eu acho que o mercado está crescendo cada vez mais e é uma oportunidade estar fazendo parte desse movimento da fisioterapia pélvica. Com certeza. Bom, deixa uma mensagem final, então, Patrícia. Eu queria primeiramente agradecer ao CREFITO pela oportunidade de estar aqui no mês das mulheres para falar um pouquinho sobre a fisioterapia pélvica, levar não só para várias mulheres, homens e estudantes sobre a importância dessa área. É uma área relativamente nova, que a gente comentou, se a gente comparar aí com a ortopedia, com a respiratória, mas é tão importante quanto. E para que essa pessoa ela tenha o olhar para ela, o cuidado de envelhecer com saúde. Excelente. Muito bem. Se você curtiu esse papo de hoje, então, você compartilha, curte, manda para os amigos. Estaremos em abril com um novo episódio. Isso aí. Né, Messias? E aqui no Vai Lá e Fala, a gente acredita que falar é o primeiro passo para transformar. É isso aí. CREFITO 11 vai lá e fala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.
fim? Finish. Deu certo? Deu. Cravadinho, uma hora, quase certinho. A hora passa a gente nem 50 vê, né? minutos, eu acho ideal.